Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é Suelen Greco. Hoje eu vim fazer um vídeo sobre a Kuan Yin. É uma grande mestre que está comigo já há algumas semanas. No último vídeo que eu fiz, eu já dei uma introduzida falando um pouquinho sobre ela. Mas hoje esse vídeo ele é exclusivo sobre Kuan Yin e trouxe aqui para vocês verem, olha, o livro dos grandes mestres da Patrícia Cândido e a página aqui que ela fala sobre a Kuan Yin. Eu vou iniciar então esse vídeo fazendo a leitura do livro da Patrícia Cândido, dos grandes mestres, tá bom? Para vocês conhecerem a história, segundo Patrícia aqui, tá? Que foi também, né? Deixa eu já aproveitar. Patrícia foi quem me despertou. Foi durante um evento lá na Fonte Luz da Serra que veio para mim essa intuição em forma de meditação. Conheci um grande mestre e através de tudo isso, hoje estou estudando os grandes mestres, estou me aprofundando nesse estudo de espiritualidade, tá? Eu sou fotógrafa e empresária, sou também, entre outras coisas, né, uma estudiosa de terapias holísticas e trabalho com fotografia terapêutica também. Então, esse universo da espiritualidade, ele é algo que, assim, me encanta. Eu amo falar sobre isso, estudar, muito mais até. Gosto mais de estudar até do que de qualquer outra coisa, mas a gente tem que balancear, né? Tem que estudar, tem que praticar, tem que ensinar. Eu tô fazendo algo aqui nesse canal que foi uma orientação mesmo durante essa meditação lá na fonte, que eu fui guiada pela Patrícia, e veio para mim essa intuição, esse comando, né? Essa voz, assim, interior me falou, ensine. E é isso que eu tô fazendo, à medida que eu vou aprendendo, também vou aqui compartilhando com vocês no canal, tá? Espero que vocês estejam gostando e deixa um like, aproveitando, deixa um like, compartilha, essas coisas. Vou fazer a leitura. Existem muitas lendas a respeito de Kuan Yin, todas com grandes lições compassivas e misericordiosas. De acordo com escrituras sagradas encontradas no Oriente, acredita-se que a mestra Kuan Yin tenha vivido aproximadamente no ano 7000 a.C., no norte da China. Para compartilhar com você, selecionei as duas histórias mais próximas da verdade que reside no coração de Patrícia Cândido. Diz a lenda que o pai de Kuan Yin, o imperador Miao Shung, desejava muito ter um filho homem para sucedê-lo no trono de uma província no Oriente. Porém, devido ao seu karma e à tirania de sua alma, que apreciava as guerras e a morte de milhares de pessoas, seu pedido foi negado e sua esposa, Pao Yin, deu à luz a 3 filhas, das quais Kuan Yin era a mais jovem. Antes de Kuan Yin nascer, sua mãe sonhou que havia engolido a lua. No dia do nascimento dela, a terra estremeceu e um agradável perfume de flores celestes foi liberado no ar de todo o reino. A menina nasceu com o corpo envolto em nuvens multicoloridas, o que no Oriente significa que era um ser de alma pura e límpida. Com a chegada de mais uma menina, o rei se enfureceu. Ele já entrava na meia-idade e sentia que se aproximava o seu fim, sem que houvesse um filho homem para sucedê-lo. Então, seu ministro, Shao Shen, sugeriu que o imperador casasse suas filhas e nomeasse um de seus genros como substituto. Um dia, quando brincava no jardim com suas irmãs, Kuan Yin disse o seguinte: riquezas e glórias são como a chuva na primavera ou como o orvalho pela manhã. Duram apenas pouco tempo e logo passam. Reis e imperadores pensam em desfrutar até o final da boa fortuna que os coloque em um nível separado dos demais seres humanos. Mas a enfermidade os faz descansar em seus caixões e tudo se acaba. Onde estão agora todas as poderosas dinastias que estabeleceram a lei do mundo?
Em relação a mim, desejo nada mais do que um retiro pacífico em uma montanha isolada, na tentativa de atingir a perfeição. Se algum dia conseguir alcançar um grau elevado de bondade, então, carregada nas nuvens do céu, viajarei por todo o universo, passando do Oriente ao Ocidente, em um piscar de olhos. Resgatarei meu pai e minha mãe e os levarei ao céu. Levarei os miseráveis e aflitos da terra. Converterei os espíritos que praticam o mal e os farei praticar o bem. Essa é a minha única ambição. Mas seu pai mantinha sob a sua rígida vigilância, pois desde cedo ela demonstrava uma rara habilidade de ver o mundo muito além dos muros do palácio. De vez em quando, observava de sua janela o alto de uma colina, onde havia um mosteiro, e ali ficava imaginando as atividades dos monges. Como sabia que sua família não concordaria com a sua visita àquele lugar, ela fugiu e conseguiu entrar no templo e no grande santuário. Ao perceber o sumiço de Kuan Yin, seu pai enviou todos os soldados da guarda imperial para que procurasse a filha, mas não tiveram sucesso. Quando soube que ela estava no mosteiro, Miao Shung, furioso, deu ordens para que eles incendiassem o templo e queimassem todos os que ali estivessem. Ao amanhecer, o imperador, triste pelo destino de sua filha, teve diante de si a materialização de Kuan Yin, que lhe disse: Papai, embora o senhor não tenha tido piedade de uma menina inocente que por pouco não foi violentada, não posso deixar de me entristecer por você. Por isso, vim tentar consolá-lo. Saiba que o céu, às vezes, aparentemente tão impiedoso como o senhor, comoveu-se com o meu imerecido sofrimento. Quando as chamas avançaram, fui engolida por um arco-íris, levada sobre as nuvens até a morada dos deuses e dos imortais. Ali, como compensação do meu fardo cruel, vi-me promovida à condição de deusa. Minha missão será confortar os aflitos e socorrer as pessoas em perigo, tarefa para a qual me sinto particularmente qualificada. Tendo há pouco experimentado as profundezas do medo e da dor, hei de ser conhecida como Kuan Yin, aquela que ouve os prantos do mundo. Já na segunda lenda, temos elementos um pouco diferentes. Nela, o imperador conseguiria casar suas duas filhas mais velhas, com exceção de Kuan Yin, que rejeitou o casamento e disse ao seu pai: é um crime eu não cumprir com os desejos do meu pai, porém, tens de me perdoar se minhas ideias são diferentes das suas. Seu pai então lhe pediu: conte-me quais são suas ideias. E ela revelou: não desejo casar-me, desejo atingir a perfeição e a budicidade. Prometo não ser ingrata com o Senhor. Kuan Yin expressou seu desejo de se tornar monja e auxiliar na cura de todos os males da humanidade, desde enfermidades até sentimentos densos, como luxúria, raiva, mágoas e tristezas. O pai, furioso pelo fato de a filha tê-lo desafiado, ordenou que a guarda imperial a expulsasse do palácio. Ali ela começou sua vida de eremita. Estava contente por ter a natureza ao seu redor e por estar trilhando o caminho da autodescoberta sem precisar cumprir todo o roteiro e formalidades de uma vida de princesa. Kuan Yin chegou ao templo Ju-Shou, na região de Lungshu, conhecido como Convento do Pássaro Branco. Ao descobrir o paradeiro da filha, o pai ordenou à direção do convento que lhe desse as mais árduas tarefas para que ela desistisse do seu propósito. Kuan Yin aceitou todas elas com alegria, colocando-se aos pés de Buda e dizendo: Grande Buda, cheio de bondade e misericórdia, sua humilde serva deseja abandonar o mundo. Conceda-me não ceder às tentações que me serão enviadas para que minha fé seja testada. Assim, prometeu observar as regras do mosteiro e obedecer a todas. Comovido com a retidão de caráter de Kuan Yin, o mundo espiritual enviou a ela o espírito da estrela polar, que designou um tigre para lhe trazer
madeira, um dragão marinho para lhe levar água, os pássaros para lhe oferecerem legumes e os espíritos do céu para lhe ajudarem nas tarefas do mosteiro. Deste modo, ela pôde se dedicar sem perturbações à busca da perfeição. Seu pai, muito bravo pela determinação da filha diante do seu propósito espiritual, ordenou aos soldados que incendiassem o mosteiro e matassem todos que lá estivessem. Nesse instante, Kuan Yin ajoelhou-se e, tirando um grampo de bambu dos seus cabelos, perfurou o céu de sua boca e cuspiu sangue para cima. Imediatamente, enormes nuvens se formaram sobre o convento e uma forte chuva apagou o incêndio que havia começado. As monjas se ajoelharam diante de Kuan Yin em agradecimento pelo milagre. Após isso, o imperador ordenou que sua filha fosse trazida ao palácio para ser decapitada. Nem com o pedido de sua esposa, que lhe implorava, ele desistiu, pois estava cego de ódio e ira. Mesmo diante dessa tarefa árdua, Kuan Yin demonstrava paz e alegria por cumprir seus deveres como Bodhisattva, ou seja, aquele que segue o caminho de Buda e é candidato à iluminação. Na hora da cerimônia de decapitação, o céu tornou-se negro e uma enorme escuridão caiu sobre a terra. Quando o soldado posicionou a espada para o golpe derradeiro, ela se partiu em 2 pedaços ao entrar em contato com a grande luz que envolvia a garganta de Kuan Yin. O pai, ainda mais furioso, ordenou as mais terríveis formas de morte, porém todas fracassaram. Kuan Yin, já cansada de tanto sofrimento e de testemunhar a decadência espiritual do pai, permitiu que os soldados a estrangulassem com um cordão de seda. Na hora de sua morte, o plano espiritual pôs em sua boca uma pílula extrafísica para impedir a decomposição de seu corpo. Neste momento, um grande tigre saltou no local, dispersou os soldados e colocou-a nas costas, já morta, e desapareceu na floresta. Ela foi levada para as regiões infernais e os seres que ali habitavam aceitaram as suas orações para que pudessem se libertar e evoluir. Em seguida, esses seres se iluminaram e o lugar se transformou em um maravilhoso jardim de luz, um paraíso de alegria, decorado com flores de lótus. Depois dessa oração, a alma de Kuan Yin voltou a habitar seu corpo e, com a orientação de Buda Amitabha, foi morar em um convento situado no mar durante os 9 anos seguintes para elevar-se ao máximo de perfeição. As leis do karma foram cumpridas e o imperador, que ainda vivia por 20 anos, foi acometido por todo tipo de úlceras, febres, doenças graves. Os problemas de saúde pioravam e, mesmo tendo se consultado com todos os médicos e curandeiros da região, cada vez mais o seu estado piorava. Ao saber do fato, Kuan Yin disfarçou-se de sacerdote médico e foi até o palácio para auxiliar na cura daquele que lhe dispensou tanto ódio. Ao chegar até o imperador, examinou-o cuidadosamente com muito amor e disse que o remédio seria difícil de encontrar, pois precisaria da ajuda de alguém que se dispusesse a doar uma mão e um olho para que uma pomada fosse feita. Miao Shung gritou indignado, dizendo que o sacerdote estava louco e que ninguém seria capaz de fazer isso por ele. O sacerdote respondeu que se esse seria o único remédio eficaz para sua cura, ele também... O sacerdote respondeu que esse seria o único remédio eficaz para sua cura, e ele também disse que conhecia uma pessoa de coração puro capaz de fazer tal sacrifício e revelou onde essa pessoa estaria naquele momento. Em seguida, o imperador enviou 2 ministros ao mosteiro onde estava Kuan Yin. Ela deu ordem para que sua mão e seu olho fossem cortados e levados a ele em uma bandeja. Com a chegada dos ministros ao palácio, a rainha chorou muito emocionada ao reconhecer a mão de sua filha. Ao lado do pai, Kuan Yin, materializada como sacerdote, falou que a pomada seria suficiente para curar somente um lado do corpo.
Para curar o outro lado, precisaria da outra mão e do outro olho. Da mesma maneira, Kuan Yin doou sua outra mão e seu outro olho, dispondo-se a fazer qualquer coisa necessária para curar quem quer que fosse, sem se importar com o sacrifício, mesmo para o seu pior inimigo. Miao Shung, já curado, concedeu um título de nobreza ao sacerdote que lhe trouxe a cura e perguntou a seus ministros como era a mulher que tinha se sacrificado por ele. Eles responderam que era idêntica à sua filha. Então, o imperador e todos os seus familiares partiram para o mosteiro. Quando lá chegaram, se ajoelhou ao chão e reverenciou a natureza, o céu, a terra, o sol e a lua. Estava muito arrependido e sentia-se péssimo por todas as suas maldades e desejava profundamente a redenção da sua alma. Neste momento, Kuan Yin apareceu em plena forma, perfeita, com suas mãos e seus olhos. Todos choraram de alegria. Miao Shung renunciou ao seu trono e neste momento Kuan Yin recebeu o título de misericordiosa e compassiva salvadora dos aflitos, milagrosa e protetora, auxiliadora dos mortais, tornando-se Kuan Yin a deusa da misericórdia e da compaixão. Desde então, ela é considerada a protetora das mulheres, dos marinheiros, dos comerciantes, dos artesãos e daqueles que se encontram sob perseguição criminal, e é invocada particularmente por aqueles que desejam ter filhos, amada como uma figura da mãe e mediadora divina que está muito próxima dos negócios diários de seus devotos. O papel de Kuan Yin como uma dona budista tem sido comparado ao de Maria, a mãe de Jesus no Ocidente. Mensagens de Kuan Yin. As seguintes lições são atribuídas à própria Kuan Yin e foram extraídas do livro Kuan Yin, a deusa dos milagres, de Angela Marcondes Jabor. A humanidade tem uma vida muito agitada e quase não para a fim de olhar realmente para o que a cerca. Diariamente, muitas coisas passam ante vossos olhos sem que presteis a devida atenção. Por acaso, reparastes no irmão que se sentou hoje ao vosso lado? Reparastes que ele ou ela estava triste ou alegre? Se era carente de amor ou de compreensão? Conheceis realmente vossos vizinhos que por anos a fio habitam o outro lado das paredes do vosso lar? Quantas pessoas realmente conheceis a fundo e quantas podeis considerar amigos de verdade? O ser humano tende a se isolar, a fim de não ter que mostrar abertamente seus defeitos e fraquezas. Neste intuito, afasta-se dos demais, porque dando-lhes oportunidade para que o desnudem, deverá ele fazer, e isso ele teme. Seu orgulho é ainda muito grande. Por outro lado, a pessoa isolando-se cria maiores problemas para si, pois não dá nem recebe amor, nem é o tempero da vida. E sem ele, nada em sua existência pode funcionar perfeitamente. Além disso, criando um mundo solitário, também acaba desenvolvendo o egocentrismo e o egoísmo. E toda vez que alguém mais comunicativo e fraterno se aproxima, ela fugirá para proteger os olhos e o coração alheio à sua enorme insegurança. Há muitos seres assim, incapazes de manifestar amor e compreensão. Deveis tratá-los com tolerância e compaixão, oferecendo-lhes amor abundante, para que se habituem ao sentimento pelo qual, na verdade, tanto anseiam. Conheceis alguém assim? Então sabeis o que fazer. Só resta que tomeis a iniciativa de fazê-lo. Que a misericórdia por vossos irmãos vos guie naquilo que decidirdes realizar. Eu sou sempre na luz. Eu sou sempre na luz. É o que fala no final. Legal, né? Tem mais. As crianças são como os pássaros, delicadas e gentis. Enquanto não sabem voar, ficam à espera de alguém que as ensine. Vós a recebeis em vossos jardins, por vontade de Deus,
pai, mãe, mas muitas vezes não lhes dais a devida atenção. Muitos irmãos se importam mais com a posse do jardim do que com o bem-estar daqueles que ali habitam. Alguns pagam a outros para que cuidem de seus filhos, mas não se preocupam em escolher alguém realmente qualificado, capaz de lhes proporcionar boas bases educacionais e afetivas. Vossos pequeninos dependem de vós e necessitam de vosso amor e dedicação, a fim de que um dia possam abrir as asas corretamente e voar até o infinito, rumo à consciência cósmica. Tendes o dever de ensinar-lhes, por meio do amor, da tolerância e da paciência, qual o melhor caminho e como voar nele. Aprendei a voar cada vez mais alto, elevando-vos bem acima das massas. Nesse voo, levai convosco vossos irmãozinhos, que vos foram entregues em confiança. Que a misericórdia e a compaixão por esses pequeninos vos façam meditar sobre o verdadeiro caminho. Eu sou sempre convosco. Ai, gente, Kuan é linda demais. E tem mais. Eu estudei mais sobre Kuan Yin, fui em busca de mais informações, né, na internet, consegui algumas aulas online, gratuitas, e vou falar aqui para vocês um pouquinho mais, tá? Que assim, não tenho como evitar, espero que vocês apreciem tanto quanto eu tudo isso sobre Kuan Yin. Então, vou começar do meu caderninho de luz aqui, ó. Ele acabou, esse que eu falei que tava para acabar. Finalmente, ele acabou, mas eu já tenho outro começadinho ali, que pega um restinho da Kuan Yin ainda. Então, vamos lá. Ó. Durante os meus estudos sobre o mestre Kuthumi, chegou até mim a querida e doce mestre Kuan Yin. Assisti uma aula sobre como despertar a força da compaixão no canal dos Arcturianos no YouTube, com a professora Renata Andrade, que falava do método Coração Solar, que organiza o nosso campo energético, e também falava sobre a Irmandade das Rosas. Gente, a Irmandade das Rosas, eu vou entrar nesse tema mais pra frente. Hoje, inclusive, estou de rosa, porque eu já falei dela, né, da Mestra Rovena pra vocês. Tô com ela aqui do meu ladinho também, ó. Tirei ela no tarô dos grandes mestres e já tô fazendo o tratamento fitoenergético, já tô com a minha ametista aqui, ó, rosinha, comigo. E tudo tem fluído muito bem com a minha querida Mestra Rovena. E a Irmandade das Rosas também tem essa questão, sabe? Também ali acopla a querida Mestra Rovena e entre outras, que eu vou deixar para falar depois, tá? Mas só dando uma brechinha aqui, só para falar para vocês o que vem por aí, então acompanhe aí, tá bom? A Mestra Kuan Yin estava no centro dessas aulas e o seu nome não saiu mais da minha cabeça. Depois que eu escutei a primeira vez, juro pra vocês, eu dormi com o nome dela na cabeça, eu não conseguia parar de falar. Gente, é tão difícil falar Kuan Yin, só que eu não conseguia parar de falar, sabe, mentalmente. E eu ficava, por que esse nome não sai da minha cabeça? Kuan Yin, Kuan Yin, enfim. A professora Renata contou sobre como ela superou o seu lado sombra e a lenda que fala sobre ela ter atravessado o lago com o dragão, como se o dragão fosse ali a representação dela mesma, e ela, Kuan Yin, tá? E ela enfrentou o seu dragão. Ela olhou para ele, compreendeu a sua dor. Quem não acolhe as suas sombras não consegue sentir compaixão, porque a verdadeira bondade está em você não ter medo de olhar para a sua escuridão. E mesmo assim, permanecer na luz. Achei linda essa frase da professora Renata Andrade.
Depois de um outro vídeo, procurando mais sobre ainda o Mestre Kuthumi, encontrei uma meditação da Câmara Dourada da Iluminação, de cura e sabedoria com o Mestre com o Mestre Kuthumi e a Mestra Kuan Yin, onde o raio dourado atuava em nossa mente e coração, limpando crenças limitantes, dispersando o discernimento e ativando a sabedoria divina que já habita em nós. Eu achei esse vídeo muito legal. Também fiquei vários dias ouvindo, né, meditando com ele. E vou continuar aqui, ó. Apesar da Mestra Kuan Yin ser associada ao raio, aqui, gente, aqui eu fiz assim, ó, ao raio. Sabe por quê? Porque já falei dos raios, né? E a Mestra Kuan Yin, ela é associada ao raio pêssego, que é o 12º raio. É um raio bem acima. Mas ela também já foi regente do raio violeta, que hoje é do Saint Germain. E também ela está presente no raio rosa, da Mestra Rowena. Que mais? Onde mais ela já esteve? Do Mestre Kuthumi, do raio dourado. Ou seja, ela já percorreu todos esses raios. E hoje ela está no último lá que a gente conhece. Ou seja, imagina a grandeza dessa energia da Mestra Kuan Yin. Eu não sei, assim, nem... É muita compaixão, é muito amor, é muito. Por isso que ela tá tão elevada nesses raios, né? Que ela já passou por todos e tá lá no raio... Agora ela tá no raio pêssego. Enfim, vou continuar, tá? Esse raio que ela já foi Chohan, que é o raio violeta, que hoje é do Saint Germain, ele é o raio da transmutação, do perdão e da liberação espiritual. Nessa meditação que eu fiz com a Mestra Kuan Yin e o Mestre Kuthumi, do raio dourado, essa foi uma meditação de iluminação. E então, eu vou ler para vocês aqui algumas frases que a meditação falava que eu achei muito bonita. Assim, o verdadeiro despertar começa quando a gente percebe que pensar demais não é sinal de sabedoria, é sinal de ruído. Vivemos em um mundo onde o excesso de informação apagou a intuição. A iluminação não é um lugar a ser alcançado, mas um estado que já vive dentro de nós, esperando apenas ser lembrado. A mente só se ilumina quando o coração está em paz. A sabedoria divina não está em saber mais, mas em sentir a verdade. O verdadeiro mestre não é aquele que te mostra o caminho, mas aquele que te ajuda a enxergar que a luz sempre esteve dentro de você. Achei muito lindas essas frases da meditação. E escrevi aqui também o texto de abertura da aula da Renata Andrade sobre o coração solar, que eu também amei essa aula. É assim, ó. O despertar espiritual não começa quando você sente energia. Começa quando aprende a sustentá-la. A compaixão não é apenas um sentimento. É uma força que organiza a consciência. Existe uma diferença entre buscar luz e aprender a sustentá-la. Quando o coração desperta, a consciência encontra direção. Espiritualidade verdadeira não é fuga do mundo, é presença dentro dele. Daí então, gente, a Renata começou a ensinar sobre o Bodhisattva. O Bodhisattva eu já li sobre ele também ali no livro da Patrícia, que é o caminho do Buda, de você se tornar melhor, né? Avalokiteshvara, difícil, né? É o Bodhisattva da compaixão. E uma curiosidade sobre o Bodhisattva é o ensinamento que fala o seguinte: ele foi criado para ser
experienciado, ser vivido. Ser um Bodhisattva é ser alguém que escolhe estar presente diante do sofrimento para auxiliar o próximo. Isso não significa que precisa já estar iluminado. Então, para você se tornar esse caminho do Bodhisattva, você não precisa estar iluminado, mas é o caminho para você se tornar um Buda, para você se iluminar, tá? Mas pode ser traduzido como aquele que escuta a voz do mundo e tem a capacidade de permanecer presente mesmo diante das trevas da humanidade. No Sutra do Coração, gente, que é um texto budista, um dos mais importantes e conhecidos, que fala sobre a forma ser o vazio e o vazio ser a forma, existe um diálogo que conta que Avalokiteshvara estava contemplando a natureza da realidade quando contemplou os 5 agregados da existência, que são a forma, que é o mundo material, nosso corpo físico, a sensação, a percepção, as formas mentais e a consciência. Essas são as 5 estruturas da nossa própria realidade. Então, esse sutra fala sobre o vazio da realidade, a vacuidade. Forma é vazio, vazio é forma. É a noção de uma realidade que nada é perante tudo, que tudo é um campo de possibilidades, e quando essa compreensão começa a amadurecer dentro da nossa consciência, a gente vai se transformando e vai lidando com a realidade de maneira que ela se apresenta de uma outra forma, com mais compaixão, porque compreendemos não só a gente, mas o todo, com o coração e com a mente. Com o passar dos séculos, quando esses conhecimentos de Avalokiteshvara se consolidou, formou-se um aspecto feminino de compreensão da compaixão, como uma grande mãe divina. É aí que entra Kuan Yin. Significa, assim como Avalokiteshvara, a Kuan Yin significa aquela que escuta o clamor do mundo. O amor e a compaixão é transmutador natural, por isso que tem a ver com o raio violeta também. Eu quero ler o que a Paty falou no livro dela. Tem uma parte, gente, eu anotei aqui, deixa eu ver se é isso, ó. Não é. Depois eu volto pro livro da Paty. Eu vou continuar aqui, tá? Nos estudos sobre Kuan Yin relacionados à aula da Renata Andrade. Kuan Yin é a senhora da travessia, tá? Que segura a tocha para nós podermos atravessar as nossas trevas. E se partirmos da ideia de que tudo é uma consciência só, podemos associar essa energia da Kuan Yin de compaixão também à nossa mãe Maria, a mãe de Jesus. É essa parte, tá? Acho que vocês vão lembrar. Tem uma parte lá no livro que a Paty associa Kuan Yin com mãe Maria. A gente costuma entrar no caminho da compaixão quando a nossa consciência começa a perceber as nossas sombras, nossas inferioridades, egoísmo, ego, medos, conflitos. A noite escura da alma é só assim, olhando de frente para a nossa humanidade, que escolheu experienciar a dualidade, que conseguimos entrar no caminho do amor e da compaixão. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da noite escura da alma, porque ela faz parte das fases da consciência, do despertar. E é a alquimia espiritual, isso, tá? Então, a noite escura da alma, ela vem depois do nigreto e a critinista. E tem também o rubedo.
Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês. Eu sei que são nomes, assim, estranhos, né? A princípio, mas é bem legal depois que a gente começa a estudar e entender um pouquinho. Vamos lá. O nigredo é a primeira grande fase do processo de transformação da consciência. Embora a alquimia antiga falasse de transformar metais em ouro, os estudiosos espirituais interpretam isso como uma metáfora para a transformação interior do ser humano. Nigreto vem do latim escurecimento ou negrura. É o momento em que a pessoa começa a confrontar suas sombras, dores, medos, crenças limitantes e aspectos inconscientes de si mesmo. Passar por essa fase tem o propósito de que aquilo que não é autêntico precise morrer, simbolicamente, para que uma consciência mais elevada possa nascer. Nas tradições esotéricas, o nigredo pode ser visto como o período em que a alma passa por uma limpeza profunda antes de acessar níveis mais elevados de amor, compaixão e consciência. Depois vem o albedo, que significa brancura ou embranquecimento. É a fase em que, após enfrentar suas sombras, a pessoa começa a experimentar mais clareza, paz e compreensão sobre si mesma. Sinais que você está vivendo no albedo são: você começa a entender o propósito das dificuldades que enfrentou, há uma sensação de leveza, mesmo que os problemas ainda existam. A intuição fica mais forte e confiável. O julgamento de si mesmo e dos outros diminui. Surge um desejo maior de simplicidade, verdade e autenticidade. E você sente mais conexão com o divino, com a natureza e com seu propósito de vida. E o que acontece internamente? Vamos ver. Durante o nigreto, muitas ilusões são destruídas. Já no albedo, o espaço deixado por elas começa a ser preenchido por uma consciência mais pura. É como se a alma dissesse: agora eu consigo enxergar além da dor. Por isso, o albedo é frequentemente associado à energia da lua, à pureza, à receptividade e à sabedoria interior. Depois de compreender suas próprias feridas, você passa a olhar para as dores dos outros com mais amor e menos julgamento. É uma fase em que o perdão se torna possível. Perdão de si mesmo, perdão de situações do passado, perdão de pessoas que causaram sofrimento. E aqui um exemplo simples, ó. Imagine uma lagarta dentro do casulo. O nigreto seria a dissolução da antiga forma da lagarta e o albedo seria o momento em que a borboleta começa a se formar, ainda dentro do casulo, reconhecendo sua nova natureza. Ele ainda não está voando, ela ainda não está voando plenamente. Isso será depois, mas já não é mais quem era antes. Muitas pessoas que entram no albedo percebem que começam a trocar perguntas como: por que isso aconteceu comigo? O que minha alma está pretendendo com isso? Essa mudança de perspectiva costuma ser um dos sinais mais bonitos de que a consciência está se purificando e amadurecendo espiritualmente. Temos também a fase das citrinas, que é uma das fases mais bonitas e menos comentadas da alquimia espiritual. Se o nigredo é a escuridão e o albedo é o despertar da luz interior, as citrinitas, nossa, é isso mesmo, citinitas, é o momento em que essa luz começa a irradiar naturalmente. O nome vem do latim e significa amarelecimento ou douramento. Ela é associada ao sol nascente, à sabedoria e à consciência expandida. Nessa fase, você sente mais confiança no fluxo da vida. Seu propósito começa a ficar mais claro. E há uma sensação de alinhamento entre mente, coração e espírito. Enquanto no albedo a pessoa encontra paz,
Nas citrinitas, ela começa a manifestar essa paz no mundo. A lua simboliza o albedo, receptividade, introspecção e cura. E o sol simboliza as citrinitas, consciência, presença e iluminação. É como se a alma dissesse: eu não apenas encontrei a luz, eu me tornei consciente dela. Nessa fase, o amor deixa de ser apenas um sentimento e passa a ser uma forma de viver. Por isso, muitas tradições associam essa etapa ao serviço ao próximo, à sabedoria espiritual e à capacidade de ajudar outras pessoas sem se perder nelas. A energia da Mestra Kuan Yin pode ser vista como uma expressão elevada dessa consciência, compaixão sem julgamento, firmeza sem dureza e amor sem apego. E então, chega a fase final da alquimia, rubeto, vermelhidão. Ela representa a integração completa do processo. Não significa perfeição, significa inteireza. É quando a gente deixa de lutar contra quem somos e passamos a viver de forma mais autêntica. O espiritual e o material deixam de parecer separados. Uma metáfora das 4 fases é a seguinte, Nigreto, a semente se rompe sob a terra. O robedo, a raiz encontra água e começa a crescer. As citrinitas, o broto emerge em direção ao sol. E no rubedo, a flor se abre e expressa plenamente a sua natureza. Muitas vezes vivemos aspectos de mais de uma fase ao mesmo tempo, porque o crescimento espiritual raramente acontece em linha reta. A compaixão não é apenas gentileza. Um ensinamento importante associado a Kuan Yin é que a verdadeira compaixão não significa aceitar tudo pacificamente. Ela envolve compreender sem julgar, amar sem controlar, ajudar sem se sacrificar de forma destrutiva, perdoar sem esquecer os aprendizados. Muitas pessoas confundem compaixão com submissão. Mas compaixão inclui sabedoria e discernimento, que é a capacidade de enxergar além da emoção do momento. Uma pessoa submissa se anula em função de agradar. Com discernimento, a compaixão é pura, verdadeira e saudável. Kuan Yin simboliza a união de 2 qualidades: compaixão, coração compassivo e clareza para discernir. A verdadeira compaixão não diz sim para tudo, ela diz sim para o amor e a verdade. Às vezes, a atitude mais compassiva é acolher alguém, outras vezes é dizer não. O discernimento é o que permite reconhecer a diferença. Muitas pessoas que se identificam com a energia de Kuan Yin passam por um aprendizado importante: aprender a cuidar dos outros sem abandonar a si mesma. Em termos alquímicos, isso é uma integração da sombra do salvador ou da cuidadora excessiva. Uma prática simples inspirada em Kuan Yin é perguntar a si mesmo no final do dia: onde consegui agir com compaixão hoje? Onde deixei de agir com compaixão hoje? O que posso acolher sem julgamento neste momento? E aqui eu fiz um resuminho dessas fases só para finalizar. Vou ler para vocês, tá? A fase Nigredo, então, tem como aprendizado humildade diante da própria sombra. Na fase Albedo, tem como aprendizado purificação do coração. Na fase Citrinitas, tem como aprendizado despertar da sabedoria. E na fase Rubedo, o aprendizado é manifestação do amor consciente. E aí, gente, eu volto à aula da Renata do coração solar, tá? Ser luz é uma escolha diária, diz ela. E eu achei muito legal isso daqui. No curso, então, eu aprendi que
A consciência, ela não se perde nas emoções, ela não colapsa diante das experiências, ela transforma ao invés de reagir. Dentro deste curso também aprendi sobre o corpo de luz, baseado nos ensinamentos da The Summit Lighthouse, que é uma escola, um movimento espiritual muito conhecido entre estudantes dos mestres ascensos, dos 7 raios e da grande fraternidade branca. Ela ganhou bastante projeção, essa escola, nas décadas de 1970 e 1980, através dos ensinamentos de Elizabeth Clare Propet e de seu marido, Mark Propet. Os ensinamentos incluíam temas como os 7 raios, chama violeta, karma e reencarnação, mestres ascensos, presença eu sou, alquimia espiritual, anjos e arcanjos, desenvolvimento da consciência espiritual. Nos ensinamentos esotéricos mais modernos, especialmente em algumas correntes derivadas dos mestres ascensos da nova era e de escolas espiritualistas surgidas após os anos de 1970, fala-se não apenas dos 7 raios clássicos, mas também de raios sutis ou raios superiores, que podem chegar a 12 ou até mais. Já falei aqui um pouquinho, disso. De forma geral, eles seriam frequências mais refinadas da consciência, relacionadas à evolução espiritual da humanidade. Então, ainda temos para estudar aí os raios, a partir do 8º, e eu vou falar agora um pouco sobre eles, tá? Porque no último vídeo eu acho que eu falei até o 7º já. Então, o 8º raio, ele é da cor turquesa ou verde água, que é o raio da integração, clareza da alma e expansão da consciência, frequentemente associado ao mestre Lanto, que já foi, gente, do raio dourado, tá? Agora é do raio turquesa, mestre Lanto, tá lá no 8º raio. Depois temos o 9º raio, que é da cor magenta, associado à alegria e expansão da alma, harmonia e união do coração com o espiritual. Pode estar sob os cuidados da mestra Nada atualmente. O 10º raio é o raio dourado perolado, manifestação divina e alinhamento com o propósito superior. Às vezes é associado ao mestre Moria, mas também pode ser que haja um conselho com mais de um mestre cuidando dessa energia. O 11º raio é da cor rosa coral ou rosa pêssego, e ele é do amor o amor iluminado, integração do feminino divino e compaixão. Algumas correntes o relacionam com Maria ou aspectos femininos da consciência divina. E o 12º raio da cor pêssego é o raio da misericórdia, perdão, compaixão cósmica, associado à mestra Kuan Yin. Podemos perceber que a partir do 8º raio, a ideia de um único Chohan, que é dirigente para cada raio, fica menos definida. Fala-se de uma consciência mais coletiva, como conselhos de luz ou hierarquias espirituais trabalhando juntas. Os seres humanos compreendem o desconhecido através de referências que já possuímos. Quando falamos de espiritualidade, precisamos de uma linguagem simbólica para tentarmos nos aproximar de algo que talvez seja muito maior do que a mente humana consegue compreender diretamente. Como, por exemplo, a gente tentar imaginar uma cor que nunca vimos antes, ou lembrarmos de um cheiro que nunca sentimos. Por isso, usamos metáforas, comparações, porém nunca vamos ter a real certeza da experiência espiritual em si. O mesmo vale para um sabor que nunca provamos ou uma emoção que nunca foi vivida. Praticamente todas as tradições espirituais falam sobre isso. Aí aqui eu dou um exemplo.
Taoísmo diz que o Tao, que pode ser nomeado, não é o Tao, é o Tao, tá? Que pode ser nomeado, não é o Tao eterno, gente. Tao também é lido como Dao, é a realidade fundamental que dá origem a tudo que existe lá no taoísmo, tá? É a fonte, o fluxo, o princípio que sustenta o universo. E na mística cristã também fala-se que Deus é, em última instância, incognoscível. No budismo, existe a ideia de que a realidade última está além dos conceitos mentais. Na Cabala, ensina que o infinito está além de qualquer atributo que possamos atribuir. Nesse sentido, tudo que estudamos sobre espiritualidade, todos os nomes, conceitos, são como se fossem mapas, e mapas não são o território em si. Porém, isso não significa que os mapas sejam inúteis. Nesse caso da espiritualidade, o desenvolvimento de consciência pode ser expressamente valioso para orientar a nossa experiência interior. O problema surge quando confundimos o símbolo com a realidade que ele aponta. Nossa mente funciona por comparação, classificação, parábolas, linguagem, imagem, ideias. Quando tentamos compreender algo que transcende essas ferramentas, acabamos traduzindo o inefável para uma linguagem que possamos suportar. Vamos fazer uma analogia. É como se fosse uma criança de 2 anos tentando entender o amor que a mãe sente por ela. Ela percebe que o amor existe, ela vive o amor, mas ela não consegue conceituá-lo. A experiência vem antes da compreensão. A espiritualidade também funciona assim. Primeiro vem a experiência, a intuição, a transformação interior. Os conceitos chegam depois e sempre de forma incompleta. Por isso, a pergunta mais sábia que temos que fazer não é quem é o Chohan de cada raio, ou se esta é a cor mesmo desse raio, ou algo acerca de qualquer outra energia que estejamos estudando, mas sim, a pergunta correta que nós devemos fazer é o que essa energia desperta em mim quando entro em contato com ela. A experiência está sempre mais próxima da realidade do que a definição. O mistério é maior do que qualquer explicação sobre ele. Eis o mistério da fé. Então, voltando para o corpo de luz, temos como se fosse um mapa da consciência. Eu vou mostrar para vocês porque revelei aqui uma fotinha mostrando o mapa da consciência, gente. Esse aqui somos nós, né? É o nosso eu personagem, é o nosso corpo, né? No alto, o ser que está com as asas e tem o arco-íris em volta é a representação da nossa própria presença, eu sou. Ou seja, o nosso eu divino. Então imagina que acima de você existe uma presença maior, individualizada, um campo de luz. Porém, ela é inseparável da fonte. Essa presença eu sou é o nosso espírito, a nossa integridade espiritual. Ou ainda a nossa morada. Esse é o ser inviolável, aquele que não sofre, não reage, não se fragmenta. Esse é o nosso eu verdadeiro. É o ser que sustenta o propósito, sustenta a identidade divina, sustenta a consciência puríssima, de pura luz. É o nosso ponto de origem, o nosso eu perfeito, intacto, independente de tudo que a gente vive aqui na Terra. É o inabalável. E mais abaixo tem a representação de uma pomba, que seria a Shekinah, né? Ou Espírito Santo, a presença feminina do eu sou. Depois, abaixo está o Cristo pessoal, que representa a nossa mente verdadeira, a nossa mente superior. É o Cristo que a gente vai despertando ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência aqui. É um mental que já é iluminado, é a consciência que vem que vê sem a distorção.
Então, o Espírito Santo não é exatamente um corpo, ele é uma função da consciência divina. Ele é como um intérprete entre o humano e o divino. Ele é o guia interno, é o que traduz, reorganiza a percepção. Ele é como um tradutor mesmo da nossa experiência aqui na Terra. E ele é a voz amorosa, é a voz gentil, é um derramamento de uma energia feminina que vem do todo dessa nossa mônada, que já é um desdobramento do todo de Deus. Então, o Cristo, pessoal, não Jesus Cristo, não confunda. O cargo crístico ou búdico é um estado de consciência iluminada, consciência estabilizada. E o Espírito Santo é um movimento que leva até esse estado. Ele representa essa inteligência amorosa que organiza a nossa percepção. É uma voz que nos ensina a ver, enquanto Cristo é o que já vê. Ele não distorce mais. Já é quando vemos com os olhos do Cristo. Essa conexão entre o Espírito Santo e o Cristo pessoal pode ser chamado também de eu superior. É o eu maior que se comunica com a gente, que guia a gente. Seria o nosso estado natural, mas não é algo que fomos educados, acostumados a fazer. E no final do desenho, lá embaixo, está a gente, a nossa personalidade, o nosso ser, onde a nossa alma está neste momento, experienciando através do nosso corpo físico, através das nossas emoções, dos nossos pensamentos, que é o mental inferior, dos nossos condicionamentos, das nossas crenças, é onde existe identificação, existe reação, existe aprendizado. Já nessa outra foto tem o desenho do arco-íris lá em cima, com a pomba no centro, o que já é a representação da presença eu sou, da mônada e da Shekinah. Sobrepondo a mônada, abaixo está o Cristo pessoal, que alimenta espiritualmente de energia e luz a nossa personalidade através de um tubo de luz, como mostra aí o desenho, fortalecendo e acendendo a nossa chama trina, que fica no chakra do nosso coração, ali que se encontra a nossa centelha divina. O nosso coração é um portal multidimensional que podemos conectar com múltiplas realidades. Conforme vamos nos autotrabalhando, evoluindo nossa consciência, a nossa chama trina vai se expandindo. A chama trina é composta pelos 3 primeiros raios cósmicos, o azul da vontade divina, o dourado da sabedoria e o rosa do amor. Já falei sobre essa chama trina em alguns vídeos. Então, ela equilibra esses 3 primeiras energias, esses 3 primeiros raios, e é o primordial nessa senda, que é esse caminho, né, da espiritualidade. Assim como a nossa mônada, ela também precisa equilibrar os raios dentro dela. Por isso cabe a nós conhecer as virtudes de cada um dos raios para ajudar a nossa mônada a ir se equilibrando. E a partir da nossa consciência também, ancorando essas virtudes dentro de nós para expandir este canal multidimensional. No desenho aí também vemos o fio cristalino que desce desde a presença eu sou até a chama trina no nosso coração. E muitas vezes esse fio cristalino ele está bloqueado, entupido, impedindo de recebermos toda a luz que podemos. E quando isso acontece, nos dá a sensação que naturalmente já nasce conosco essa sensação de que não pertencemos, que há um vazio dentro de nós. Mas conforme a gente vai nutrindo as nossas energias, este canal vai se expandindo. A presença eu sou começa a irradiar mais luz e a gente vai se nutrindo dessa luz e dissolvendo muitas questões emocionais, como de rejeição, de abandono, de injustiça, de traição, porque a gente vai recebendo a luz da fonte. E sobre o tubo de luz que aparece no desenho, ele é o que protege, mantém a nossa energia conectada, porém ele tem que ser sustentado. Precisamos aprender a sustentá-lo.
E para isso temos que estar em uma vibração positiva. Podemos ancorar este tubo com mantras, visualizações, meditações, movimentos de geometria sagrada, entre outros. Isso é tão profundo e poderoso que só acontece com uma reforma íntima, sustentando boas ações, transmutando aquilo que precisa ser liberado. A alma é quem experiencia, é o campo da consciência que experiencia a vida e registra essas experiências. É ela quem sente, é ela quem aprende. O espírito não precisa aprender nada, é a alma que está aprendendo, é a alma que acumula memórias. O espírito está só expandindo, enquanto a alma vive a dualidade. Ela sofre, o espírito não. Ele é inviolável, invulnerável. Mas a alma é quem desperta para o Cristo guia. Quando a alma começa a ouvir o Cristo e para de tentar resolver tudo sozinha, ela começa a tomar lucidez, a receber luz, ir para o caminho certo. O Cristo é quem dá sentido à experiência da alma. O corpo causal são as experiências que já estão integradas às virtudes que já estão desenvolvidas, das qualidades divinas que a gente já entendeu, ou seja, as experiências que foram transitadas em consciência. O nosso corpo causal é considerado um reservatório das nossas experiências positivas, aprendizados, virtudes e sabedoria que a alma acumula ao longo de muitas encarnações. Se imaginarmos a nossa alma como um estudante que passa por muitas séries na escola, o corpo causal seria como o conjunto de tudo o que ela realmente aprendeu e integrou ao longo dessa jornada. Não seria apenas memórias dos fatos vividos, mas a experiência do aprendizado. Então você pode até esquecer sobre sua vida passada, mas a compaixão que desenvolveu nela, por exemplo, permanece registrada no seu corpo causal, assim como a coragem, a sabedoria, a capacidade de amar e servir, e é representada por esferas de luz coloridas que representam as energias das qualidades divinas desenvolvidas por sua alma. Amor, sabedoria, pureza, cura, devoção, misericórdia, serviço. Quanto mais uma pessoa expressa essas qualidades, mais o corpo causal se expande. A analogia entre o karma e o corpo causal que eu fiz aqui é a seguinte, imagine uma mochila com débitos e aprendizados, pendentes para serem estudados ainda. É o karma. E recursos, talentos e virtudes adquiridos por estudos que você já concluiu. Esse é o corpo causal. Ou seja, o karma são lições ainda não resolvidas e o corpo causal são tesouros espirituais já conquistados. Para facilitar, então, ainda mais essa compreensão, vamos imaginar aqui, quando sentimos compaixão espontânea, a gente para tentar entender? Não, né? A gente julga ou percebe se veio de um chamado interior? Também não, né? Essas emoções não surgem do nada, elas já existem dentro de nós, são qualidades da nossa alma e ficam registradas no nosso corpo causal. E isso me fez entender que o verdadeiro crescimento espiritual não é acumular conhecimento e informação, mas ser transformada por eles, transformar esses conhecimentos em consciência vivida, incorporar essas informações em minhas ações e, com isso, alimentar o meu corpo causal. E aqui podemos fazer um paralelo entre registros akáshicos e corpo causal também. Enquanto os registros akáshicos é uma biblioteca universal que contém informações sobre todas as nossas experiências de fractais, potenciais e possibilidades e a nossa história energética, né, do universo, o nosso corpo causal é uma biblioteca pessoal que guarda aquilo que a nossa alma assinalou e transformou em consciência. O corpo causal é como se fosse uma síntese daquilo que está registrado sobre nós nos nossos registros akáshicos. Interessante, né?
Muito legal, né, gente? Esse daqui também está colado aqui no meu caderninho. Só coloquei daquela forma para ficar melhor para vocês visualizarem. E vou continuar a leitura aqui, tá bom? Saber algo sobre si mesmo não é o mesmo que ter integrado esse aprendizado. O conhecimento por si só é diferente da transformação interior. E isso conversa com o que já aprendi sobre registros acásticos, né? Com a Desirê Casimiro, porque fala que o registro acástico é uma forma de desenvolvimento espiritual, desde que o foco não fique apenas na curiosidade. Mas se, ao estudar os registros acásticos, eu me desenvolver mais, eu aumentar a minha compaixão, minha humildade, minha presença, amor, equilíbrio, então significa que esse estudo contribui para o meu crescimento interior e é um alimento para o meu corpo causal. E as experiências negativas, elas ficam registradas também, mas no nosso corpo físico e na nossa aura. E existe um corpo mental inferior, não é o corpo crístico, que é onde ficam as nossas crenças limitantes, os nossos traumas, pontos de vista, nossas narrativas de dor, nossos medos, padrões repetitivos, registros kármicos, dos nossos karmas mesmo. E é um arquivo vibracional que, enquanto a gente não transmuta, não ressignifica, elas entram em ciclos de repetição até serem aprendidas. E aí que a chama violeta nos auxilia, porque ela é uma frequência divina que atua nesses corpos emocional, mental, etérico e pega o que está preso no ciclo da dor e transmuta em algo que pode subir, se elevar, para passar a ser parte do resultado positivo da experiência vivida e chegar ao nosso corpo causal. Nos movimentos com a chama violeta, a gente sempre leva a energia, porque a gente precisa elevar para que essa mesma energia retorne de uma maneira que a gente consiga ressignificar ela. Não é sobre tirar uma energia e colocar outra no lugar, mas sim elevar a energia para que ela volte com mais clareza, mais luz, para que possamos liberar o que desqualificamos, o que não serve mais. Eu faço muito esse exercício de deixar ir o que não me serve mais na terapia Aura Master da Luz da Serra. Depois eu quero fazer um vídeo exclusivo para falar dela para vocês. Então, voltando aqui, a chama violeta reorganiza vibrações e libera karmas emocionais. Toda vibração na sua origem é neutra. A gente que dá uma qualidade para essa energia, através das nossas feridas, acoplando nessas energias, cargas de medo, culpa, raiva, aí ela ganha uma identidade. Então, a chama violeta transmuta as energias, ela dissolve a narrativa, o peso, a identificação. Ela não vai apagar a experiência, mas ela vai auxiliar a retirar o significado que nos mantém preso nessa experiência. A Kuan Yin é uma consciência compassiva, que se manifesta através de várias frequências, ou raios, né? Como a gente preferia aqui, que representam diferentes aspectos do amor divino. No raio rosa, que estou aqui hoje vestida de rosa, ela ensina o amor. No pêssego, a cura emocional. No branco, ela ensina a paz. No dourado, a sabedoria, com o despertar da consciência. E no violeta, a transmutação. Todos os aspectos da mesma consciência compassiva. Outra associação interessante que veio a mim durante os estudos aqui sobre a Kuan Yin foi que a doce Kuan Yin, no Oriente, é conhecida como a Senhora da Misericórdia e da Compaixão, enquanto Maria, Mãe de Jesus, é vista no cristianismo como mãe amorosa, intercessora e protetora. As duas expressam a mesma energia da Mãe Divina, cada uma à sua maneira, nos convida a despertar o amor, a misericórdia e a consciência. Ai, muito bom, né? Estudar a Mestra Kuan Yin é, acima de tudo, cultivar a compaixão, a misericórdia e a paz interior. Amada Kuan Yin, isso aqui é
uma oraçãozinha. Amada Kuan Yin, ensina-me a compaixão, que eu possa acolher a mim mesma e aos outros com amor e sabedoria. Agora, gente, vou falar para vocês sobre o mantra Pad Um. Embora seja mais ligado à compaixão de Avalokiteshvara, mas Kuan Yin é considerada a sua manifestação feminina também, né? Então, por isso, esse mantra também pode ser usado em práticas devocionais relacionadas a ela. É o mantra Om Mani Padme Hum e significa a joia no lótus. Eu vou falar agora um pouquinho para você também, antes de falar do resto do mantra, sobre o lótus, gente. O lótus é uma representação bem forte, assim, da Kuan Yin. E o lótus nasce desse barro, né, das nossas mazelas ali, do que sobrou, né, de nós mesmos. E é um símbolo muito forte da Kuan Yin, o lótus. E tem muito a ver com várias passagens, eu vou voltar a falar do lótus depois, tá? Ainda no mantra, Om Mani Padme Hum, o Om, som Om, representa a totalidade, o divino, a essência na existência. Mani significa joia ou gema preciosa, simboliza compaixão, amor e altruísmo. Padme significa lótus, símbolo da sabedoria e do despertar espiritual. E no final, representa integração, unidade e realização. Esse mantra expressa a união entre compaixão e sabedoria. Eu vou ensinar também para vocês uma meditação agora que eu aprendi, que eu gosto muito, que é assim, ó. Enquanto você vai repetindo esse mantra, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, você vai repetindo esse mantra e imagina que uma luz suave, pode ser branca, rosa, pêssego, dourada, violeta, da cor que você preferir, tá? Depende também, não só preferir, mas depende também do que você está precisando. Então, de acordo com o que a gente já sabe sobre cada raio, você pode imaginar a luz que você precisar, tá? Então, visualize essa luz descendo sobre você e preenchendo todo o seu corpo. Sinta que essa luz acolhe suas dores, medos e preocupações, sem julgamento. Não é necessário compreender intelectualmente cada sílaba do mantra. Na tradição budista, a repetição do mantra é uma forma de cultivar e despertar a compaixão dentro de nós. Então é fácil essa meditação, é só você ir repetindo o mantra. Vamos lá, repete comigo, ó. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. E ao mesmo tempo imaginando essa luz percorrendo todo o seu corpo, acolhendo todas essas dores, preocupações, julgamentos. É muito legal. Eu já fiz e aconselho, vale a pena.